Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador deste canal. E no vídeo de hoje vamos falar do mais poderoso, pelo menos na minha opinião, e o que dá certo para mim, o que dá certo aqui para os alunos, é o indicador mais poderoso na análise técnica para a gente identificar o melhor preço para comprar e vender as ações para o swing trade. Então vamos até o final que eu vou falar para vocês o passo a passo para utilizar esse indicador, as melhores estratégias para utilizar esse indicador nas nossas operações. Mas para operar no swing trade precisa de duas regras básicas, tá? Uma é identificar a tendência do ativo e a outra é procurar a estrutura do ativo, a melhor estrutura para operar. Não estou falando aqui que a melhor estrutura é a mais difícil ou a mais complicada. Pelo contrário, é a mais fácil e é a mais simples. A estrutura que vamos analisar no gráfico tem que ser mais simples. E que estrutura é essa mais simples para operar? É exatamente isso aqui, ó. Impulsão, retração e impulsão. Essa é a estrutura mais comum e a mais simples para ser operada no mercado de ações. Então é isso que você tem que procurar nas suas operações, tá? É isso que você tem que procurar no gráfico, é isso que você tem que procurar para operar o ativo, principalmente o ativo em tendência. Nós vamos trabalhar sempre com ativo ou em tendência de alta ou em tendência de baixa. E acompanhado a essa tendência, vamos procurar a melhor estrutura, que é essa estrutura aqui, tá? Alinhado à tendência do ativo. E como é que a gente vai aplicar o melhor indicador para operar o ativo? Já vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo aqui como a gente identifica o melhor preço para comprar utilizando o melhor indicador. É o mesmo indicador que eu uso para as minhas operações e é o mesmo indicador que eu ensino a turma do método. Mas antes eu queria deixar bem claro para vocês aqui que às vezes eu recebo algumas perguntas sobre a análise fundamentalista é boa ou não para o swing trade, o que é melhor, se é análise técnica ou não. Quero esclarecer o seguinte: a análise fundamentalista é para você identificar, para você analisar o melhor valor daquela ação naquela empresa. Tá? É o valor. A análise fundamentalista, nós avaliamos o valor e é para longo prazo. No swing trade nós vamos utilizar sempre a análise técnica, porque a análise técnica ela nos diz, a análise gráfica nos diz o melhor preço para comprar e vender as ações e funciona muito bem no curto prazo. A análise gráfica, a análise técnica, ela filtra a emoção dos investidores. Você está subindo demais, está descendo demais, você está subindo demais em relação ao entusiasmo referente ao preço daquela ação, se as pessoas estão achando baratas demais ou não. Agora você está pessimista no mercado, as pessoas estão pessimistas, então o preço daquela ação está caindo, ou pode entrar uma euforia aí que a ação possa disparar 10, 15, 20%. Então na análise técnica eu consigo identificar o melhor preço para comprar a ação e ter a melhor rentabilidade no curto período de tempo. No swing trade é de 2 dias a até 3 meses aí uma operação. Na análise fundamentalista é para longo prazo, é um outro tipo de estratégia e eu particularmente não gosto de colocar nas minhas operações de swing trade. Eu acho que filtra demais e não tem muita coisa a agregar nas nossas operações. Pensa o seguinte, você tem que deixar a sua análise, você tem que deixar as suas operações o mais simples possível. Quando você coloca muitas análises sobre um gráfico, sobre um ativo que você quer operar, você vai acabar complicando para operações de swing trade, que são operações para o curto prazo. A análise fundamentalista é para um outro tipo de estratégia. Então, já filtramos isso, vamos trabalhar somente com análise técnica aqui, vamos utilizar o gráfico para operar os nossos ativos. Então isso aqui para mim é o gráfico, tá? Estou no gráfico diário de uma ação, junto com o melhor indicador que nós podemos ter, que é a média móvel. Eu utilizo a média móvel em todas as nossas operações e a média móvel que mais é utilizada no mercado é a média móvel de 20 períodos, 21 períodos e de 200 períodos. São as médias móveis mais utilizadas no mercado. Você tem que escolher essas três? Não, depende da sua estratégia. Você pode utilizar uma, duas, três, quantas quiser, mas deixa o mais simples possível as suas operações. Tá? Vamos trabalhar aqui com esse indicador que é muito bom, ele é muito poderoso para as operações de swing trade, que é a média móvel de 20 períodos, juntamente com o gráfico. Vamos trabalhar aqui nesse caso com o gráfico diário, tá? Que é o mais comum. O gráfico formado por candles tem uma história. Saiu do nada o gráfico de candles. Começou lá no século XVII com Moneiza Roma. No século XVII existia em Osaka
uma espécie de bolsa de arroz. O arroz era como se fosse a moeda mais poderosa do Japão, então existia um comércio muito forte. E um dos comerciantes de arroz, um dos produtores de arroz, ele começou a fazer uma negociação dessas sacas de arroz no seu jardim em Osaka. E isso se formou aí a primeira bolsa de valores praticamente no mundo. Então nessa bolsa de Osaka chegou a comportar ali cerca de 1.300 traders comprando e vendendo essas sacas de arroz, e existia um pouco longe dali, em outra cidade, Moneiza Roma. Ele era um trader de arroz e ele, para analisar, ele começou a desenhar o que é muito parecido com as nossas velas hoje em dia, que são velas japonesas. Então com essas velas ele tinha o preço de compra, o preço de venda, para verificar o histórico de preço daquele arroz. E como na época as informações demoravam muito a chegar, já que ele vivia em outra cidade e o caminho até Osaka demorava muito, ele possuía alguns funcionários que ficavam em topos de torres sinalizando para ele o preço daquele arroz. Então chegava com certo atraso sim, mas era um meio mais rápido para ele saber o preço sendo negociado na bolsa lá de Osaka. Então com isso ele obtinha essas informações e fazia esses caixotes, que são as velas japonesas. E lá na década de 80, um norte-americano trouxe essas velas japonesas para o ocidente. Então hoje nós conseguimos analisar as ações utilizando esses candles que veio lá do Japão, lá no século 17. Então não é por acaso que tem essas velas aqui. Tem uma origem, é uma origem muito forte, é o que nos faz ganhar no mercado financeiro. É através desses candles, dessas velas, que nós conseguimos identificar os melhores pontos para comprar e vender as ações. Só que é o seguinte, você não vai identificar o melhor preço para comprar e vender uma ação identificando somente o nome de um candle ou decorando todos os nomes de um candle. O que aquele candle vai ser, se vai ser de reversão ou correção. Não. O candle ele forma uma estrutura nas nossas operações. Que estrutura é essa? A estrutura que eu falei agora há pouco para vocês. Essa estrutura aqui, impulsão, retração e impulsão. Então os candles, o conjunto dos candles formam toda essa estrutura aqui. Então não decore somente o nome do candle, isso é perda de tempo. Tá? Para o swing trade nós vamos operar através da estrutura. A estrutura completa é muito mais forte do que o que um candle quer dizer. Então já assimilamos bem o que é o gráfico aqui, o que são essas estruturas formadas pelos candles. Vamos agora falar da média móvel. A média móvel ela diminui todo o ruído dessa estrutura aqui, de todos esses candles formados. Se o candle está fazendo zigue-zagues como esse aqui, a média móvel simplesmente faz isso aqui, é apenas uma linha. É uma linha de tendência que funciona também como um suporte, como aqui, está funcionando como um suporte, ou como uma resistência. Ela funciona como um suporte em uma tendência de alta e uma resistência em tendência de baixa. Arion, e na consolidação? Como é que fica isso aí? É o seguinte, na consolidação o gráfico vai ficar assim, desse jeito aqui, entrelaçado à média móvel. Então quando o gráfico está entrelaçado à média móvel, é período de consolidação, período de confusão, eu não faço nada, eu fico de fora dessa ação. Então, quando o gráfico estiver fazendo isso aqui, esse zigue-zague entre a média móvel, vamos ficar de fora. Como é que o gráfico tem que estar alinhado com as médias móveis? Qual o melhor momento para estar alinhado? É o seguinte, quando tiver tudo em harmonia. Quando o gráfico estiver em harmonia com a média móvel, ou seja, ele não estiver entrelaçado. Se tiver em tendência de queda do gráfico, a média móvel vai acompanhar o gráfico. Se tiver em tendência de alta, a média móvel vai acompanhar o gráfico. O gráfico aqui nada mais é do que o preço da nossa ação. Tá? Nada mais é do que toda a informação referente ao preço da nossa ação. Então, é isso que você precisa saber entre o gráfico e a média móvel até agora. Bom, então o que a média móvel está calculando? Ela calcula os últimos 20, nesse caso aqui, a média móvel de 20 períodos calcula os últimos 20 períodos de fechamento, os últimos 20 preços de fechamento dentro do gráfico. Então, a cada 20 candles desse aqui no fechamento, é calculado um novo preço. Então, a média móvel vai se comportando de acordo com a estrutura formada nesses 20 candles, nesses 20 períodos de fechamento de cada candle desse aqui. É calculado a média, aí no próximo candle, ele
nos dá a próxima informação. Tá? Então, a média móvel ela consegue filtrar todo o ruído disso aqui. Arion, vou precisar fazer o cálculo? Não. Média móvel já faz isso aqui por você. Qualquer média móvel. Vamos utilizar aqui no caso é a média móvel simples de 20 períodos. Então ela já está totalmente calculada. Ela já nos diz aqui se está em tendência de alta ou de baixa e nos dá a melhor relação entre o preço e a média. Uma dica muito importante é quando a média móvel de 20 períodos começa uma inclinação dessa aqui, ó, a 45 graus. Quando começa uma inclinação dessa aqui a 45 graus, quer dizer que vai entrar numa super tendência. Então, quando está nessa super tendência aqui, é a hora de comprar o ativo. Vou comprar a qualquer preço? Não. Não é só porque a ação está subindo direto e está descendo direto que eu vou comprar ou vender a ação. Existem os melhores pontos para se comprar, os melhores pontos para vender o ativo. E a média móvel me auxilia a identificar esses melhores preços. Então o preço ele não sobe direto nem desce direto, tá? Ele vai precisar fazer uma estrutura. Que estrutura é essa? Exatamente essa daqui. Só que é um conjunto dessas estruturas. Por exemplo, o gráfico sobe, tem a impulsão, retração. Essa retração geralmente, e a melhor retração é em 50% desse movimento aqui. Tem a retração e novamente a impulsão, tá? E assim por diante. Assim vai formando as nossas estruturas. Arion, é nessa linhazinha tão bonitinha aqui, retinha que está desenhando? Não. No gráfico vai ficar com todo esse ruído aqui. Então você vai conseguir identificar com o tempo, conforme você vai analisando, conforme você vai estudando o gráfico, você vai assimilando cada vez mais tudo isso aqui. E na sua mente vai ficar com o tempo, você vai começar a enxergar nessa estrutura somente uma linha. Somente uma linha, em vez de todo esse ruído. Eu, quando comecei a estudar o mercado financeiro, eu saía do trabalho, né? Eu chegava tarde do trabalho e ficava com a tela, com um gráfico parado mesmo, com a bolsa fechada e ficava analisando o histórico daqueles preços. Então, eu consegui com o tempo estudando isso e identificando esses padrões. Então, ficou cada vez mais fácil eu identificar esses padrões. E quanto mais você identifica esses padrões, mais fácil vai ficando e você analisa cada vez mais rápido. Então você consegue identificar os melhores preços das ações cada vez mais rápido. Então o mercado ele vai subir e descer em zigue-zague, em espécie de escadinha, tá? Então quando ele sobe e desce essa espécie de escadinha aqui, ele está criando uma movimentação muito importante, uma estrutura muito importante, que é a estrutura do quê? Do rompimento, tá? Ele vai romper. O gráfico, para entrar em uma tendência, ele tem que romper. E quanto maior o gráfico, mais certo a estrutura, então o movimento de rompimento ele é mais assertivo. Arion, mas e o indicador mais importante? Onde é que entra nisso aí? Enquanto a estrutura está fazendo esse zigue-zague aqui, a média móvel está acompanhando, tá? Tá acompanhando. E qual o momento mais importante? Quando ele entrar no ângulo de 45 graus, um ângulo mais inclinado. Então, quando o gráfico está em tendência de alta e ele faz esse movimento aqui, um ângulo de 45 graus, ele está me dizendo ali que vai entrar numa super tendência. E nessa super tendência é onde eu vou procurar o melhor ponto para comprar e vender a ação. Só que é o seguinte, qual é o melhor ponto para comprar e vender a ação? Tem dois pontos, utilizando a média móvel. Tem o rompimento, que é extremamente efetivo e 99% das minhas operações são no rompimento. Eu tenho muitos ganhos com isso. Ou no fundo pivô, que eu não acho tão assertivo, mas é uma estratégia muito boa. Eu conheço pessoas que operam fundo de pivô muito bem e também ganham dinheiro com isso, tá? No gráfico, como é que é alinhado o pivô e o rompimento? Exatamente assim, ó. A média móvel aqui está apontando para cima já está no ângulo de 45 graus, correto? Antes disso aqui, ele fez esse movimento. O gráfico subiu, desceu e subiu novamente. Aqui ele rompeu. Quando ele rompe isso aqui, ele está me dizendo que ele quer continuar sua tendência de alta. E a média móvel, onde é que ela entra nisso aqui? Bem aqui, ó, ela funciona como um suporte móvel
Ele funciona como um suporte móvel em que o gráfico se apoia e depois continua subindo. Então, a partir daqui do rompimento, você consegue comprar a ação utilizando esse poderoso indicador aqui quando ele entra no ângulo de 45 graus. Quando ele entra no ângulo de 45 graus, em que o gráfico já fez o pivô, é uma tendência de alta, uma super tendência de alta, em que o gráfico vai continuar, em que a ação vai continuar. É muito importante que você identifique essa estrutura alinhado à média móvel. Isso aqui é uma técnica simples, entrar no rompimento. E o fundo do pivô? Exatamente aqui, ó. Quando o gráfico subir, descer e subir de novo, ele tem esse fundo aqui na média móvel, em que ele até rompeu um pouquinho e voltou a subir, mas olha só que assertivo. Quando ele mostrou que quer utilizar a média móvel de 20 períodos como um suporte, ele me cria um candle de reversão. Ariel, você acabou de falar que não é para utilizar um único candle para leitura. Sim, mas olha que interessante. Dentro dessa estrutura aqui, ele fez um candle de força. Ele fez um candle aqui de reversão. Então aqui eu consigo operar o fundo do pivô. Nessa estrutura aqui eu consigo operar o fundo pivô com a melhor média móvel que pode existir no mercado, que pode existir para a gente operar. Então aqui eu poderia comprar a ação e utilizar a tendência, a super tendência alinhada à média móvel de 20 períodos para rentabilizar o meu capital o mais rápido possível, porque eu estou seguindo a tendência e da melhor maneira possível. Que melhor maneira possível é essa? Com assertividade, é operando a tendência. Na tendência de queda é a mesma coisa. O gráfico vai estar formando pequenas escadinhas aí, alinhado à média móvel, em que ele vai entrar no ângulo de 45 graus. Entrou no ângulo de 45 graus, posso operar o rompimento ou eu posso operar o fundo do pivô. Então eu consigo também trabalhar vendido no mercado de ações. E você como investidor, você como trader, tem a obrigação de saber operar vendido também no mercado de ações. Tá? Você tem que ganhar na alta e tem que ganhar também na baixa. Não vale operar somente em uma direção. O mercado não sobe direto para sempre, nem desce direto para sempre. Então é importante que você saiba analisar. Saber quando comprar e quando vender, já estou ensinando isso aqui a vocês. Que é muito importante você saber quando comprar e quando vender uma ação. Se você não sabe quando comprar e quando vender uma ação, você não tem que estar operando na bolsa. Primeiro você aprende, depois você opera. E sempre na modalidade mais fácil, que é no caso aqui o Swing Trade. Você consegue agendar toda a operação. Você agenda a compra, agenda a venda, agenda o stop da operação e fica de fora do gráfico sem ficar perdendo tempo. E rentabiliza o seu capital da melhor maneira possível, muito mais rápido. Sendo que o que é muito importante você saber? Quando a média móvel de 20 períodos, esse indicador fica muito distante do gráfico, o que ele quer dizer para mim? Tem uma coisa que ele quer dizer, que é o seguinte: o gráfico muito longe da média móvel, é certo que ele vai buscar a média móvel. Tá? Em algum momento ele vai buscar a média móvel. Uma média móvel não fica linear e o gráfico vai subindo. A média móvel ela acompanha o gráfico. E quando essa média móvel não consegue mais acompanhar o gráfico, o preço da ação vai se encontrar com a média móvel. Isso é muito importante você saber, porque evita de você comprar topo da ação. Não tem aquela história de você, se com medo da ação tá cara ou barato demais? É exatamente isso. No Swing Trade, quando o gráfico ficar muito longe da média móvel, é porque aquela ação, aquele preço tá caro naquele período. Então espera um pouquinho, espera voltar para a média móvel e você dali, quando voltar para a média móvel, como é o caso aqui embaixo, ó, voltou para a média, formou essa estrutura. Quando ele voltou para a média móvel, eu consegui identificar aqui que é o melhor preço para comprar a ação, que ele já fez essa estrutura e continuou subindo. Então eu esperei o momento certo. Seria diferente se eu comprasse nesse topo aqui, ó, o gráfico já longe da média, ou nesse topo aqui, gráfico longe da média. Isso daqui é muito diferente. Agora, quando o gráfico está perto da média, utilizando a média móvel, esse indicador muito bom, como um suporte ou como uma resistência, se tiver em tendência de queda, aí sim é a maneira correta de ser utilizada, tá? Uma outra dúvida que pode surgir aí para quem está entrando no mercado: existe alguma situação em que a média móvel está subindo e o preço está caindo?
eu desconheço. Tá? O máximo que pode acontecer é o gráfico ficar entrelaçado à média móvel. Aí é aquela zona, aquele período de confusão, em que a gente não entra, a gente fica de fora desse período. A gente vai caçar uma outra ação para estar operando. Então, quando o gráfico estiver longe da média móvel, o preço está caro, espera um pouquinho, espera o gráfico retornar para a média para você operar aquela ação. Tá? É melhor você ter uma oportunidade perdida do que perder dinheiro no mercado simplesmente porque você entrou afobado porque viu o gráfico subindo demais. Dá uma olhadinha na média móvel. Como é que a média móvel está se comportando? Está longe? Está perto da média? Ela está indicando para você que vai entrar numa super tendência ou não? Então espera a média móvel um pouquinho. Não vai se afobar e entrar no efeito manada aí. Espera o melhor momento para operar. Esse é o ponto crucial para você identificar o melhor ponto para comprar e vender as ações. Então, nessa tendência aqui, nesse bull market aqui, a tendência de baixa, que é conhecido como a força do urso, né? Tem até a história sobre a origem do touro e do urso. Lá na Califórnia, quando foi descoberto as minas de ouro, os imigrantes mexicanos trouxeram a tourada para a Califórnia. Só que eles evoluíram um pouquinho essa tourada, de uma forma até um pouco mais sádica. Em vez de ser pessoas enfrentando o touro, o que eles fizeram? Pegaram os ursos. Não estou dizendo que foi os mexicanos, foi conglomerado de garimpeiros. Tiveram a ideia de pegar os ursos, colocar na arena junto com o touro e colocar ali eles para brigarem. E quais são os golpes desse touro e o urso? O urso, ele golpeia de cima para baixo com a garra. O touro, ele vence uma luta dando chifrada de baixo para cima. Então, houve essa origem aí da força do touro, que ele movimenta a ação para cima, ele movimenta o preço para cima no mercado financeiro, e o urso ele ataca de cima para baixo. Então, tem a movimentação dos vendedores empurrando o preço para baixo. Então, essa é uma das origens do touro e o urso no mercado de ações. No início, eles colocavam cachorros, né, para brigar com os touros. Então viam que é uma luta muito desigual. Então eles queriam mais emoção. Então eles colocaram o touro para lutar com o urso. Houve até a extinção desse urso lá na Califórnia. Ficou por muito tempo acontecendo essa caça desenfreada aos ursos e acabou tendo a extinção desse urso lá. Bom, fugimos aqui um pouquinho da história, mas é só para vocês saberem qual é a origem do touro e do urso. É muito importante dar informação, não quer demais. Então, Ariel, aqui já identificamos qual é o melhor momento para comprar a ação, as estruturas para comprar essa ação. Identificamos também a média móvel, que é um poderoso indicador, como ele pode me auxiliar na tomada de decisão. Mas e o meu stop? Eu utilizo um stop curto, eu utilizo um stop longo? Como é que fica o meu stop na operação? Para quem não sabe, o stop é a proteção de capital se alguma coisa der errado na operação. Por exemplo, eu efetuei minha compra no rompimento, coloquei meu stop aqui embaixo. Então, na minha compra aqui no rompimento, se continuar a tendência de alta, tá legal, bacana, estou ganhando dinheiro. Agora, e se a ação cair? Eu posiciono aqui um preço em que eu vou vender a ação. Então eu perco um pouquinho aqui e a ação pode entrar em uma tendência de queda. Então eu não fico perdendo tempo e nem dinheiro posicionado em uma ação em tendência de queda. Então, se eu operar o rompimento, eu coloco meu stop, por exemplo, abaixo do pivô e protejo meu capital. Se acontecer alguma coisa de errado, eu perco pouquinho. E se eu estiver ganhando, eu consigo movimentar esse stop para cima. Então eu consigo ir acompanhando meu stop e acompanhando a tendência. Então eu consigo também proteger o meu capital. Mas qual é a relação? Stop, ele curto é melhor, ele longo é melhor? Como que eu protejo melhor o meu capital? Vou dizer por mim e como eu ensino aqui aos alunos do método. Como é que a gente utiliza o stop? O stop é técnico, tá? Se ele é longo demais ou curto demais, não importa. O importante é que o stop seja técnico. Mas o que acontece de vez em quando é que o stop realmente fica um pouco longo. Só que quando o stop fica um pouco longo, é até bom, eu até prefiro. Aí eu posso ajustar ali de acordo com as minhas ações. Eu posso diminuir a mão nas minhas ações, coloco poucas ações, coloco pouco valor, pouco dinheiro naquela ação. E eu consigo trabalhar com stop mais longo. Tá? Por que o stop mais longo eu prefiro? Porque ele deixa o preço se movimentar. Quando eu coloco um stop muito curto, um stop como esse aqui, ó, por exemplo, coloco um stop no candle, por exemplo. No swing trade, eu vou aumentar as minhas chances de ser estopado, ou seja, eu vou ser estopado várias vezes na operação, porque a movimentação do preço natural ele vai me estopar, vai me tirar daquela operação e com isso eu vou ter que ficar entrando em várias operações.
tá? Ou seja, quase todo dia eu vou ter que ficar caçando entrada e saída. Então, eu utilizo um stop técnico. Se o stop é longo, bacana. Se o stop é curto, não tem problema, desde que seja técnico. E que stop técnico é esse? É sempre abaixo ou da estrutura ou de algum candle. É o que eu aconselho, é assim que eu utilizo. Não é um stop aleatório, um stop sem nenhuma proteção, um stop de lugar nenhum, como assim dizendo. Coloca um stop ali financeiro. Eu aceito perder R$1 por ação se a ação cair. Mas por que você posicionou isso? Não, só porque eu acho que tem que colocar R$1 na operação. Eu aceito perder só R$1. Não é assim. Utilizamos um stop técnico. O stop técnico, ele é mais importante, ele é muito mais assertivo do que um stop financeiro. Não tem por que você ficar apostando no mercado e colocando uma perda financeira. Tá com medo financeiro? Diminui a mão. Mas o stop tem que ser sempre técnico, não importando se é longo ou curto. Eu prefiro um stop um pouco mais longo para deixar o gráfico se movimentar melhor. Tá? No stop muito curtinho aí, é muito provável que seja estopado, então não vejo valer a pena. Bom, pessoal, então identificamos aqui tudo isso. Uma última coisa que eu quero falar, é bem simples aqui, é porque tem muitas pessoas que ainda não sabem como identificar a direção do preço da ação. Tem muitas pessoas que não sabem, sabe? Quando a ação está subindo ou descendo, sabe como é identificado isso? É da seguinte forma, tá? É através de uma estrutura, através da escadinha. Então decore isso bem. Se tiver em tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Se tiver em tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. E assim nós identificamos a tendência do ativo. Um ativo sem tendência é quando ele está andando de lado. O preço da ação está andando de lado. Então, nessa estrutura aqui, nós não fazemos nada. Por exemplo, aqui eu tenho um efeito muito prático utilizando tudo que a gente aprendeu aqui nessa ação. Aqui nós já vimos que está em tendência de alta, ângulo de 45 graus. A ação já fez uma estrutura bonita e entrou numa super tendência. E olha isso aqui, andando um pouquinho mais para o lado aqui, vamos ver que a ação entrou no período consolidado. A ação entrando no período consolidado, você vai fazer alguma coisa? Não. Está em briga aqui entre a média móvel e o gráfico, ninguém sabe a direção do ativo, então não é para fazer nada, fica de fora. Agora, se a ação entrar numa tendência de queda, uma tendência de alta, sair dessa consolidação, aí sim é o melhor momento para comprar ou vender a ação, tá? Como por exemplo aqui, a ação aqui, depois desse zigue-zague, ele começou a movimentar-se para cima, começou aqui a entrar até no ângulo de 45 graus. E olha o gráfico que está fazendo, utilizando a média móvel, esse importante indicador, como um suporte e a média móvel apontando para cima. Então nós temos uma situação muito bonita aqui de tendência de alta. Tá? Então é isso que vocês têm que procurar, isso que você tem que verificar no seu ativo. Esse indicador é muito bom para suas operações, espero que você utilize e faça alguns testes. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo é só deixar aqui comigo nos comentários que eu mesmo vou responder e posso fazer o conteúdo aí com a sua sugestão. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.